é uma decisão, felicidade é uma escolha. O aluno que ele vem para cá com o objetivo de ser feliz, ele vai ser feliz. Que ele decide ser feliz quando ele chega aqui, ele vai ser feliz. Aquele que decide trazer as mágoas junto, aquele que decide fazer comparações como era em casa, claro que sempre vai ter alguma coisa que não vai completar em 100%, mas aqui é um lugar para ser feliz. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Educação desta semana. E sabe onde nós estamos? Praticamente no meio da floresta amazônica. É isso mesmo, é porque aqui, no Instituto Adventista Agroindustrial, a floresta é praticamente vizinha. Esse internato funciona há 50 anos e tem transformado a vida de muita gente. O Instituto Adventista Agroindustrial, conhecido como IAI, está localizado no coração da floresta amazônica. Há 50 anos, este internato adventista tem sido referência educacional. E aqui encontramos lindas histórias de fé e submissão a Deus. Histórias que você vai conhecer a partir de agora. Me formei como professor de língua portuguesa e inglesa e lecionava no estado, mas não era o que eu queria. O meu grande sonho sempre foi atuar na obra adventista. No início desse ano, em janeiro de 2014, eu recebi o telefonema de um amigo e pastor, que ele já está no IAI. E eu fiquei surpreso, porque eu não esperava realizar esse sonho. Tá? Eu já havia colocado ele de lado, porque eu já havia tentado de várias formas ingressar como professor na obra, mas não havia havido resposta nenhuma, nem positiva, nem negativa. Simplesmente silêncio. E quando o pastor Rodrigo ligou, foi até minha esposa que atendeu, ele falou, olha, o pastor Rodrigo tal, tem um convite a fazer. E ele fez o convite. Pessoal, olha, aqui no IAI, estou aqui como pastor, como capelão na realidade, e gostaria que você viesse. Tem uma vaga para você, língua portuguesa, e eu poderia deixar com você o número com o diretor, o número do seu telefone. De imediato eu fiquei, posso dizer que parado, estático, senti muito medo com o convite. E falei para ele, falei assim, eu posso não te dar a resposta de imediato, porque eu quero consultar Deus. E antes disso eu não tenho como te responder. Isso foi no período da manhã e eu fui para casa, fui almoçar. Chegando em casa, eu não havia feito ainda o meu devocional, conforme eu faço sempre de manhã quando levanto. E antes de fazer o devocional, eu me ajoelhei e conversei com Deus. E falei para Ele, falei assim, Senhor, eu recebi um convite. Eu não sei se esse convite vem de Ti ou se é meramente humano. E gostaria de uma resposta para eu poder tomar a minha decisão. Eu gostaria que, através desse devocional especificamente, o Senhor me respondesse. Mas tem que ser uma resposta muito clara, onde não possa haver dúvida sequer de que é a Tua direção. Aí abri uma meditação matinal, o dia 27 de janeiro de 2014, meditação
escrita pelo pastor Amin. E eu fiquei muito surpreso, inclusive me emocionei e me emociono quando falo, porque foi o dia em que havia uma carta pessoal de Jesus para o leitor. E eu tive naquela carta uma resposta pessoal para mim. E ele vem comentando que conhecia a minha vida, todos os meus acertos, os problemas que eu estava passando, por escolhas minhas ou não, simplesmente, por adversidades da vida. Mas o que mais me chamou a atenção foi um trecho onde ele fala que iria zerar, eu tinha a oportunidade de zerar a minha vida, começar do marco zero, com um diferencial, que ele estaria comigo, que a graça dele me bastaria. Aquela foi a resposta para mim. Eu sou de Santa Catarina, né? Sempre meus pais já eram adventistas e, consequentemente, sou adventista de berço. Sempre estudei no colégio público, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre meus pais me levaram à igreja, assim, sempre me incentivaram a participar. Eu cantava, pregava na igreja e participava do Ministério da Criança. Agora, recentemente, eu era coordenadora do Ministério da Criança. E era uma coisa que eu simplesmente amo fazer. Minha família, assim, sempre me apoiou, sabe, em tudo. Sempre me incentivou a estudar, assim, a ter um futuro melhor, assim, né? Mas, acima de tudo, a ter Deus em primeiro lugar na vida, né? Em tudo o que fazer, nas decisões, né? E desde os meus 9 anos, 10 anos, assim, eu tinha um sonho de ir para a educação adventista, né? A ir para um internato. E meus pais sempre me apoiaram nesse meu sonho também, assim, né? Quando eu ia fazer o ensino médio, eu tentei ir para o EASC, mas não deu certo de eu ir. Então, assim, praticamente eu tinha quase que desistido, assim, né? Pensei, agora educação adventista já era, né? Mas aí surgiu a oportunidade de vir para cá. O desejo não era de tempos passados. Eu simplesmente olhei assim, aí eu pensei, nossa, quero experimentar algo novo. Aí eu decidi vir para a escola. Já sabia que existia escola, minha prima já tinha estudado aqui. E simplesmente falei, mãe, quero ir para o internato. E aqui estou eu. Fiz Química na Universidade lá do Paraná, na cidade que eu morava, né, Umuarama. Fiz Química, depois, na época que eu fiz a graduação, né, teve vários estágios e eu percebi que realmente o meu dom era estar na sala de aula. É uma coisa que eu realmente gostava. Nos seminários, na faculdade, eu amava fazer aquilo e nos estágios também. Era uma coisa muito boa, né? E me formei, né, com o Legrau no dia 12 de janeiro de 2012. No dia 17, ou seja, Legrau na quinta, na terça-feira eu viajei para cá. Peguei o avião para cá, né, decidi trabalhar aqui. Sabia que Manaus é a terra da oportunidade. Aqui tem muita oportunidade, aqui a gente cresce, desenvolve e eu sabia que Manaus era um lugar bom para se morar. Tem calor, amo calor, né? Aprendi que aqui tem uma comida muito legal, experimentei coisas diferentes, comi tapioca com tucumã, é uma delícia, né? É muito bom, né? Para quem é vegetariano aqui é um prato cheio, é muito bom, né? Realmente. E cheguei em Manaus, com uma semana eu estava trabalhando, uma semana. Né? Dava aula no colégio Paul Bernard. Comecei dando aula para o 6º ano de matemática. Passou-se mais ou menos uns 10 dias, recebi um convite para vir para este colégio. Falei, a hora que eu vim aqui, eu desci na parada do ônibus e eu vi o colégio, eu fiquei admirado. É muito lindo, isso aqui é o paraíso. É um mini Éden, né? Pensei, né? Eu sou de Santa Catarina. Lá em Santa Catarina nós estávamos em Joinville, trabalhava de manhã e de tarde, à noite ainda fazia faculdade de jornalismo lá no IELUSC. E eu sempre falei para Deus, Deus, é o seguinte, daqui eu não saio, tá? Mesmo casada e tal, mas super assim, não, daqui eu não saio, não vou para lugar nenhum, muito menos para o norte do Brasil, tá bom? Beleza? Combinado? Amém. E aí chegou, né, a oportunidade de nós irmos para cá. Mas a minha vida lá sempre foi muito corrida, muito corrida. Eu estava lendo ainda e muito emocionado, eu chorava muito. Minha esposa entrou na sala e ficou parada olhando para mim. Eu terminei de ler,
Simplesmente peguei a meditação e entreguei na mão dela, porque ela já sabia do convite. E ela leu. Quando ela leu, ela sentiu a mesma resposta. E ela já foi direto conversar com o nosso filho. O nosso filho estava no quarto dele, ainda de férias, ele faz jornalismo no NASP Engenheiro Coelho. E ela contou tudo o que estava acontecendo. A resposta dele foi a seguinte: mãe, pai, é o sonho de vocês. Abrace, isso daí, vão para lá. O meu pastor de lá, né, o pastor Marcos, ele um dia me chamou para conversar e perguntou se eu não gostaria de ir para um colégio, assim, quem sabe. Eu olhei para ele e disse assim, é o meu sonho, né, mas eu nunca tive a oportunidade, nunca consegui ir. Então ele perguntou assim, e se a gente conseguisse em algum colégio, assim, para você poder estudar no internato, né? Você gostaria de ir? Eu olhei assim, é o meu sonho, com certeza eu iria, né? E então ele começou a correr atrás disso aí, né? E diversos colégios, até que ele conseguiu a bolsa para mim e para vir aqui pro IAI, né? E eu praticamente, quando ele me contou mesmo, nossa, pulei de alegria, né? Um sonho que para mim tinha praticamente desistido, porque para mim eu acho que eu não ia mais para um colégio adventista. Para mim era um sonho que eu não ia realizar. E ele me ajudou com certeza muito nesse lado aí, né? Tanto é que agora eu estou aqui realizando esse sonho, vestindo esse uniforme, que para mim é uma alegria imensa, sabe? Para mim, para muitos isso é um castigo, assim, tá no internato, mas para mim é a maior felicidade do mundo. Na minha escola tinha muita questão de bullying, apelido, essas coisas. E para mim isso era normal, porque era normal para eles. Mas quando eu cheguei aqui, que eu vi que não era, que a vida não se baseava só nisso, que existiam valores e outras coisas, eu fui vendo que as coisas eram muito interessantes. Era como se saísse do sul e viesse para o norte. Eram coisas completamente diferentes. Aquilo que eu pensava que era bom, que era normal, aqui era completamente erradicado. E eu via o lado ruim dessas coisas, que para mim eram coisas normais. E aqui foram apresentados os reais valores daquilo que devia ser certo. Aí comecei a dar aula de física e a gente aprendeu muito com isso, muito mesmo. Porque aqui foi a primeira escola praticamente que eu dei aula. Manaus foi uma semana só, já vim pra cá, né, por causa do convite. Então, aqui foi uma experiência única. Aqui eu aprendi a dar aula, aqui eu aprendi a me relacionar melhor com as pessoas, com os alunos e entender melhor os alunos. Aqui eu cresci com Deus. Também recebi um convite para dar aula de ensino religioso, algo assim que eu amei. Porque eu fiquei pensando, né? No passado eu fazia muito isso, voluntário, né? E agora recebi um convite para ser professor. É uma coisa que eu gosto muito, amo o que eu faço, né? E para mim ser professor é uma coisa muito boa, realmente. E agora, né? Vamos pesquisar então um pouquinho para saber como que é o lugar, pelo menos, para não também tirar conclusões antes do tempo, mas fiquei com medo. Fiquei com medo porque, quer queira, quer não, nós de outros estados, nós temos um pouco de preconceito em relação ao norte do Brasil. E isso é muito ruim, porque quando a gente já chega com isso na cabeça, né? E às vezes, muitas vezes, interfere nos relacionamentos, né? Com as pessoas daqui. Então, no começo foi difícil para mim porque são culturas diferentes. Mas aí eu pensei, bom, ou eu me adapto, ou eu me adapto, né? Eu falei para Deus, Deus, eu sei que Tu não nos trouxeste para cá à toa. Então, já que Tu nos trouxeste para cá, molda-nos do jeito que Tu quiseres. E se tiver que chorar, se tiver que cair alguma lágrima, que assim seja, porque foi bem diferente, foi bem difícil o primeiro ano. Eu chorei muito no primeiro ano, foi bem complicado. Eu assumi a coordenação pedagógica aqui e, como eu te falei, eu estava num ritmo que não era o ritmo daqui. A nossa mudança teria que ser muito rápida, porque nós estávamos numa semana que antecedia o início do ano letivo. Eu sabia que a necessidade da escola era de urgência, mas eu tinha toda uma vida em Mococa, a distância é muito grande. E nesse período eu pedi para o diretor, o professor Saulo Albino,
que me desse um prazo para eu ter o tempo, saber pelo menos o tempo que eu precisaria para me desfazer de tudo, porque eu não poderia trazer mudança para o Amazonas, ia ficar um custo muito elevado. Aí ele falou, se pelo menos você conseguir para o dia 10, iria nos ajudar muito. Até nisso Deus ajudou e Deus dirigiu, porque eu fui pesquisar passagem aérea e consegui, junto com um amigo, ele foi me direcionando, a compra da passagem saiu por menos de 1/3 do preço da passagem para o dia 13 de fevereiro. Aliás, é dia 13 de fevereiro. Foi o dia que nós saímos de São Paulo e chegamos aqui. Lá na minha cidade, né, era a minha vida praticamente, porque eu nunca tinha morado em outro lugar. Desde os 6 meses de idade eu morei lá, meus colegas eram todos, tanto da escola, tanto da igreja. O bairro praticamente me conhecia desde bebê, então era uma vida, né, tantos professores, tanto na igreja, muita coisa para deixar, assim, né, o trabalho que eu tinha lá e tudo. E para vir para cá, para mim, era um sonho que eu estava indo atrás, né? Não importasse tudo que eu tinha que deixar, né? Tanto é que eu vim sem conhecer ninguém pessoalmente, só via internet, né? Mas eu pensava sempre assim, meus pais também me falavam isso, que se é pra gente servir a Deus, a gente tem que ir. Não importa para onde for, tudo que tenha que deixar, porque Deus sabe o que é melhor pra gente. Eu nasci no lar adventista, meu pai, ele é evangelista, ele é missionário, trabalha na obra. E eu sempre tive contato com a palavra de Deus, contato, digamos, ouvindo, não estudando. E quando eu cheguei aqui, eu quis saber o porquê das coisas. Eu quis saber, pensava comigo mesmo, nossa, por que o sábado? Aí eu fui pesquisar na Bíblia. Aí eu fui Ezequiel 20, verso 12, verso 20, Apocalipse 14, 12. Então eu fui ligando as coisas. Aí eu fui perguntar assim, nossa, por que eu devo falar de um jeito mais educado? Aí eu fui ver a história de Jesus, eu fui ver a vida de Jesus, eu fui ver que Jesus foi criticado, foi esbofeteado e, como diz a Bíblia, como ovelha muda aos seus tosqueadores. Aí eu fui pesquisar, eu fui com o pastor dizia, olha, vegetarianismo é uma coisa muito boa. Eu pensei assim, nossa, por que vegetarianismo? Então eu fui ver que quem é vegetariano tem 11 anos a mais de vida do que um carnívoro, que alguém que consome carne. E aqui eu fui vendo os porquês das coisas. E a sede, por isso, foi aumentando. E acabou que eclodiu o sonho. Eu pensei comigo mesmo, nossa, é o que eu amo, então eu vou ser pastor. Não tem outra opção, não tem outra alternativa. É essa e pronto, acabou. Foi o que eu me identifiquei. Foi na pesquisa, E junto com isso veio também o chamado, né? Descobri que eu tinha um dom de falar em público, descobri que eu preferia enfrentar um público do que enfrentar uma câmera, e assim foi. E foi assim que foi me identificando com a obra. E é o sonho e não vou largar dele nunca. Quando eu me formei, eu queria ser professor, né? Eu queria dar aula, né? Quando eu vim para Manaus, o meu desejo era dar aula na rede adventista. Por quê? Por causa da filosofia, por causa do que a rede adventista acredita, por causa dos princípios que eles defendem, né? São princípios que elevam o ser humano, eles fazem a diferença. Tanto é que os alunos do Instituto Adventista, né, do IDEAI, em Manaus, são pessoas de destaque, são líderes, são pessoas que formam opiniões. Temos engenheiros formados, médicos, arquitetos, psicólogos, professores, enfim, nas diversas áreas, a gente vê que faz a diferença. E não só na parte intelectual, na parte moral, parte espiritual. Você vê como que as pessoas são moldadas, as pessoas são melhores, né? As pessoas entram aqui de um jeito, muitas delas, a maioria, sai daqui diferente, melhorado. Porque aqui ele tem um contato íntimo com Deus. Aqui é um ambiente espiritual, aqui a pessoa... Ele tem todos os recursos para crescer, espiritualmente, intelectualmente, moralmente, socialmente. Aqui é um lugar que as pessoas fazem amizades para o resto da vida. Então eu pensei, eu quero trabalhar nesse lugar, é um lugar ótimo para trabalhar.
E sem contar também que o convívio com os outros funcionários é muito bom. É um convívio de perdão, é um convívio de amizade, é um convívio assim, fez errado, chega você em conversa, né? Vamos reconciliar, vamos orar juntos. É um ambiente que favorece você se desenvolver em todas as áreas. Você trabalha feliz, contente. Eu sempre tive uma preocupação, mesmo não atuando na obra, mas com o cooperar com a obra, com o levar a mensagem. Então, nas igrejas em que frequentei, porque eu havia mudado muito, e as igrejas em que frequentei, eu sempre atuava principalmente com jovens. Eu e a minha esposa tínhamos esse foco de estar conversando com eles, orientando e direcionando sempre para os caminhos do Senhor. Isso a gente atuava, eu e minha esposa, com estudos bíblicos, eu na área de música, porque gosto muito, então trabalhávamos com conjuntos, corais, e isso sempre cativava os jovens. Trabalhávamos com dinâmica, aos domingos, o evangelismo, eu sempre procurou trabalhar com eles, não só para eles, mas eles atuando junto conosco. Então eu via nisso que eu tinha uma grande satisfação. E eu tinha a impressão de que eu poderia fazer mais. Então juntou com esse desejo, assim, como um professor dentro de uma instituição adventista, eu acho que eu posso atuar um pouco mais. Não por mim, mas eu sei que eu posso ser um instrumento na mão de Deus. E Deus me usar como esse instrumento. E eu já tinha participado de muitos 10 dias de oração e 10 horas de jejum, mas nenhum foi como esse. Porque nesses 10 dias eu comecei a buscar mais a Deus. Justamente pela pergunta que eu tinha no meu coração: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para cá? Por que tu me trouxeste para cá? Qual é o teu objetivo? Não é possível que eu vim para cá só para fazer o ensino médio, terminar o ensino médio. E na sexta-feira, que antecedia o último dia dos 10 dias de oração, teve uma pregação na capela do IAE que realmente me tocou e me trouxe a resposta. Eu entendi que Deus me trouxe para cá porque Ele tinha um objetivo maior. Os estudos foi uma ferramenta que Ele usou, mas o real objetivo que Ele me trouxe para cá foi porque Ele queria aproximar o relacionamento comigo, porque aqui eu comecei a buscar mais a Deus intensamente devido às dificuldades, assim, a saudade e tudo mais. E a segunda questão foi, para mim, ser a diferença na vida das minhas colegas, na vida das pessoas que me cercam. E o resultado disso é que agora, atualmente, eu já comecei um estudo bíblico com uma das minhas colegas de quarto e após o recesso vou começar o estudo bíblico com mais 2 meninas do residencial, que passaram a ser muito amigas minhas, assim, né? Então, eu penso assim, a gente pode ir para qualquer lugar pela nossa vontade, mas para deixar tudo e para ir para um lugar, só Deus pode nos levar. Se Ele nos leva, é porque Ele tem esses 2 objetivos em mente: fazer com que nós façamos a diferença na vida de alguém e aproximar o nosso relacionamento com Ele. O IAE representa na minha vida um novo caminho, uma mudança completa, uma mudança de dentro para fora, né? Os valores que o IAE me ensinou foi, quando eu penso no IAE, vem na minha mente o verso de Provérbios capítulo 3, dos versos 1 a 3, que diz: Filho meu, lembra dos meus mandamentos, dos meus ensinamentos, porque eles lhe darão um ano de paz, de alegria e de felicidade. Aqui eu descobri as coisas reais que a vida proporciona, que podem nos dar paz, que podem nos dar alegria, que podem nos dar fidelidade, que podem realmente nos levar até um local. E esse local, digamos que é um local que nos faz feliz de verdade. Não é essa felicidade, não é esse prazer que o mundo oferece, que é um prazer passageiro. É um prazer que a pessoa está ali se sentindo alegre, mas por dentro ela é vazia. E o IAE me ensinou que existe algo muito, muito além disso, que são realmente os valores que a pessoa apresenta para o mundo e que o mundo vê que você é diferente. O mundo vê que você é anormal.
ele vai perguntar por que você é assim. E já é uma oportunidade de você falar o Evangelho eterno, que é inclusive a nossa missão. Para mim, o IAI representou isso. Não pretendo sair do internato. Sair de um internato, já vai para outro. E fazer teologia, se Deus quiser, na UNASP. E o meu sonho é só sair do internato com o diploma de PhD em teologia. Eu fui muito bem acolhido. As pessoas aqui são maravilhosas. Fui muito bem recepcionado por toda a equipe do IAI. São pessoas que tratam você não só como ser humano, mas como irmãos de fé. E isso daqui, pela natureza que nós temos, podemos estar vivendo um pedacinho do que vamos ter na eternidade. Hoje, eu amo esse lugar. Hoje eu amo muito IAI, porque foi o lugar que Deus escolheu para me ensinar que, assim, as coisas não vão acontecer sempre no meu tempo. Foi o lugar que eu precisei ficar mais perto de Deus, porque era só eu e o Saulo, não tinha família perto. Aliás, é bem longe, né, de onde minha família é de Santa Catarina. Então, era o Saulo, Deus e eu, só nós três. Então, hoje, graças a Deus, somos 4, porque também um milagre que aconteceu aqui, eu não podia ter bebê. E em 2012, em janeiro, quando nós chegamos, né, o calor, eu acho, o clima, tudo interferiu um pouco no organismo, e em maio, em junho, eu descobri que eu estava grávida. Então, hoje somos em 4. A Mirella tem 1 aninho já. E hoje o IAI, sem dúvida nenhuma, foi o lugar que eu mais me aproximei de Deus. É o lugar onde o meu maior milagre aconteceu, que foi, no caso, o nascimento da nossa filha. E será sempre o lugar que vai ficar na minha mente e no meu coração, como gratidão a Deus por esse presente. Eu amo esse lugar. De norte a sul do Brasil, a educação adventista tem mudado a vida de muita gente. São histórias que encontramos por todo o país que mostram que uma educação cristã pode sim fazer a diferença. O programa Educação fica por aqui, mas na semana que vem nós nos encontramos.